Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha, meus irmãos e irmãs, amigos, uma boa noite, porque só o Senhor nosso Deus pode e é capaz de nos dar uma boa noite com saúde e, sobretudo, com a sua graça em nossos corações. Nós estamos com a mensagem do profeta de Deus, que diz, o título dessa mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Não, Deus não muda. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, ele não muda. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó casa de Israel, não sois consumidos, e nem mesmo nós, porque Deus, ele não muda o seu propósito, sua natureza, porque a palavra de Deus diz também no Novo Testamento, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Glória a Deus. Mas começando aqui, meus irmãos, nesta mensagem, nós vamos estudá-la e creio que Deus vai nos ajudar. Porque Deus já tem nos ajudado muitíssimas vezes e Ele continuará nos ajudando. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas antes nós vamos orar a Deus, pedir a direção do Senhor. Senhor Jesus, eterno Deus e Pai, nesta noite estamos, Senhor Deus, esperando as suas misericórdias para com cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que estão ouvindo esta mensagem. Senhor Deus, suplico, rogo encarecidamente a favor de cada um de nós, porque todos nós somos necessitados e carentes do Senhor e das suas misericórdias. Santo Deus e eterno Pai, toma, Senhor Deus, a direção das nossas vidas. Toma, ó Deus, o domínio do nosso espírito, da nossa alma, de todo o nosso ser. E que, ó Deus, o Senhor possa falar com cada um de nós através da sua mensagem. A mensagem revelada que foi pregada pelo profeta de Deus. O Espírito Santo de Deus tem vindicado esta mensagem e é a única mensagem que pode e é capaz e que tem poder para nos preparar para o arrebatamento. Por isso, ó Deus, eu rogo, ó Pai Celestial, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que esta mensagem seja vivificada em meu coração e nos corações de todos os irmãos ouvintes que crê e ama esta mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Santíssimo e Eterno Deus, cubra-nos com o poder do teu sangue. Intercede, Senhor, por mim e por cada um de nós, segundo as nossas necessidades. É que eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Observem,
este melhor grupo de influência vem. E melhor em que eles tinham mais dons, e não somente isto, eles lhes podiam dar mais dinheiros, e eles podiam lhes oferecer uma posição melhor, e além de simplesmente um ministro comum em nossa organização, nós faremos de você o superintendente da região. Nós faremos algo por você se você simplesmente tirar aquele grupo de pessoas de lá e parar aquilo, ó. Eles lhe ofereceram uma grande posição. Disseram: o mais que você abençoar, disse: você sabe, eu sou capaz de te promover. Veja de onde ele estava tirando suas palavras. O cabeça da nação. De onde estava Moisés obtendo suas palavras? Do Rei do céu. Glória a Deus. Uma foi a palavra da promessa de Deus: eu te levarei àquela terra prometida, e nenhum homem ficará diante de ti. Eu enviarei verspões na sua frente, e os farei ir para a direita e para a esquerda, e você tomará a terra. Eu já te dei isto, siga em frente, tome isto, tome posse, é teu. A quem Moisés estava ouvindo? E este homem ficou ouvindo até que veio algo em seu próprio coração e que lhe causou inveja. Então ele foi até o seu cabeça eclesiástico. Observe uma posição melhor. Ele disse: você sabe que eu sou capaz de te promover? Eu te promoverei para um melhor lugar. Eu farei mais por você. Eu aumentarei o seu salário. Eu te darei um ordenado melhor. E quando ele lhe ofereceu tudo isto, aquilo cegou. Balaão ficou cego. Cego por causa da oferta de Balaque. Não é o que tem acontecido, meus irmãos e irmãs, com muitos Balaões que existem no mundo hoje? Eles ficam cegos espiritualmente por causa do dinheiro, porque são ambiciosos, gananciosos, por isso são cegados por causa desse espírito. Espíritos de Balaões. Porque aquele espírito, meus irmãos e irmãs, que operou lá no profeta Balaão, esses espíritos não morrem. Balaão morreu, foi morto à espada, mas aquele espírito que se apoderava dele anda vagando por aí. São espíritos de demônios malignos e procurando alguém que está nesse propósito de fazer do evangelho um meio de vida para ganhar dinheiro. Você pode observar que esses espíritos falam mais no dinheiro do que na palavra de Deus. Dificilmente eles pregam uma mensagem sem que não fale em dinheiro, pedindo dinheiro aqui e acolá. O profeta de Deus nos ensinou: este lugar, o púlpito, não é lugar para pedir dinheiro. Deus,
ele é responsável por cada pregador do Evangelho. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, ele é responsável por você, por mim, por qualquer um que Deus chama e ordena. Deus cuida de nós. Deus nos dá o necessário. Deus nos dá saúde para trabalhar. Para que ficar usando o púlpito? Para ficar pedindo dinheiro? É uma coisa lamentável. Deus não chamou nós para ser um pedinte de dinheiros. Não. Quando Deus chama o homem é para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E Deus é responsável por nós. Deus nos dará o que necessitamos. Agora, o profeta de Deus, ele diz aqui: quantos Balaões existem no mundo hoje, que por uma posição melhor, uma igreja melhor, uma promessa de algo, quando um homem tem seus olhos abertos para a palavra e as obras de Deus, e aquele bom homem que tem influência começa como um servo de Deus, e ele segura uma boa congregação. Após algum tempo, o batismo com o Espírito Santo lhe é apresentado. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo lhe é apresentado, que é uma escritura e a única maneira escriturística para batizar. E quando isto lhe é apresentado, e a denominação sabe que eles o vão perder quando ele começar com aquilo, eles lhe oferecem uma posição melhor, ou uma mudança na igreja. Então, meus irmãos, esses espíritos, eles se apresentam e começam a te oferecer algo melhor, uma posição melhor, mais dinheiro, para você negar a palavra de Deus, para você desobedecer a Deus. Não é o que muitos fazem? Por causa de uma posição melhor, por causa de uma igreja melhor, por causa de um salário melhor, eles negam a palavra de Deus para o povo. Eles desprezam a palavra de Deus por causa de uma coisa passageira que vai ficar por aqui. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada na sua integridade, na sua totalidade, na sua veracidade, ela nos leva à vida eterna para aqueles que creem e recebem em seus corações. Por isso que o apóstolo Paulo, ele advertiu Timóteo, um ministro de Deus fiel. Timóteo foi um ministro fiel a Deus, à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo, e aquilo serve também para todos os demais ministros que desejam e crê na verdade do Senhor e que são fiéis a Deus e desejam estar em obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Então, temos que ter zelo, ser zeloso da sã doutrina, da palavra de Deus, porque são mandamentos de Deus que foi inspirado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo como os demais apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em uma de suas cartas, ele diz bem claro: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, ensinou e que estão escritos na Bíblia são mandamentos do Senhor. E devemos obedecer se queremos estar agradando a Deus. Porque só entrará no arrebatamento aqueles que obedecem à mensagem que foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos seus apóstolos que Deus o ordenou e comissionou. E o profeta de Deus desta era veio para sustentar o que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos pregaram. Você observa, meus irmãos, que quando o profeta Moisés, lá no passado, quando ele cumpriu o seu ministério, Deus o levou para si, Deus comissionou Josué. E Josué não tinha uma nova mensagem dele. Josué, ele sustentou o que o profeta Moisés já tinha, pelo Espírito Santo, pregado, ensinado. Porque o profeta Moisés recebeu diretamente de Deus. O apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus os seus mandamentos e que ficaram registrados nas Sagradas Escrituras. E se somos filhos e filhas de Deus, nós a receberemos e amaremos esses mandamentos dados pelos santos apóstolos do Senhor. Então, continuando aqui, meus irmãos, agora aquele homem que lê a Bíblia, diz o profeta de Deus, ele não a pode ler sem que ele veja que aquilo é a verdade. Não há ninguém que alguma vez batizou usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum apóstolo de Deus ele batizou alguém usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos. Então você não encontra nas Escrituras ninguém sendo batizado repetindo aquelas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra. Porque ali não foi nem Atos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse ali em São Mateus 24, 19, ele, após a ressurreição, ele disse, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se faz necessário receber a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, Atos 2:38, ele recebeu esta revelação. Ele e os demais apóstolos que estavam lá no cenáculo de Jerusalém. Eles receberam esta revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles, os apóstolos, batizavam os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Louvado seja Deus! Senhor Jesus Cristo! Este é o verdadeiro nome que cada irmão, cada irmã que crê na palavra de Deus deve ser batizado por imersão, sepultado no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, porque foi lá que começou. Aleluia! E nós temos de Deus esta revelação. E graças a Deus que temos obedecidos e temos aceitados este mandamento de Deus para cumprir a palavra do Senhor. Porque se você é um salvo em Cristo Jesus, você não rejeitará a palavra de Deus quando ela lhe for apresentada. Porque na casa de Cornélio aconteceu isto. Eles já eram irmãos e irmãs que viviam em uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Cornélio e sua família e toda a sua casa, mas conhecia apenas o batismo ali. Ele ainda não tinha ouvido sobre o batismo, mas quando o anjo do Senhor falou com o apóstolo Pedro para ele ir, e ele foi por ordem de Deus, e quando o apóstolo Pedro começou a pregar, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles irmãos e Cornélio também. E o apóstolo Pedro disse: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados? Este que, como nós, recebeu o Espírito Santo desde o princípio? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Eles ainda não eram batizados. Necessitou ser batizado. Vê se eles rejeitaram o batismo quando receberam o Espírito Santo. Como muitos dizem que tem o Espírito Santo, e quando você mostra para ele Atos 2,38, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles rejeitam. Então isto prova que eles não têm o Espírito Santo, porque se tivesse o Espírito Santo, não rejeitaria a palavra. Porque quem tem o Espírito Santo recebe toda a palavra, crê em toda a palavra, vive toda a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esses batismos aí nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo é um credo católico e não uma doutrina bíblica. Nenhuma pessoa na Bíblia foi alguma vez batizada ou 300 anos depois da morte do último apóstolo, a não ser no nome de Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana começou aquilo, e o restante deles veio a isto, e qualquer ministro assentado ou esteja me ouvindo em seu quarto de estudo, onde quer que seja, verá aquilo, sabe que esta é a verdade, mas por popularidade, para assegurar sua posição, por um melhor conceito entre as pessoas, ele se compromete, rejeita a verdade do Evangelho. Mas se for um ministro predestinados por Deus para a vida eterna, jamais rejeitará esta verdade quando ela lhe for apresentada. Por quê? Porque um eleito de Deus, que é predestinado por Deus para a vida eterna, ele recebe toda a palavra de Deus, ainda que aquilo custe sua posição, pode custar o que for, mas ele fica firme
e permanece firme no assim diz o Senhor das Escrituras. Glória a Deus. Certamente. Alguns deles têm dons de curas, alguns têm grandes campanhas e aquilo é esfregado em suas faces e ele recebe a mesma resposta da palavra de Deus que você ou qualquer outro homem receberia. Deus não muda. Vê o que eu quero dizer? Deus não muda. Balaão, por uma melhor posição, ele pensou, bom, agora veja, quando aquele grupo melhor voltar, o certo Balaão aqui tomou um texto falso. Ele disse, o grupo melhor volta. Ele devia ter dito, Balaão devia ter dito para aquele povo, para aqueles que vieram lhe oferecer dinheiro para ir amaldiçoar o povo. Balaão deveria ter dito para ele, saia da minha presença, eu lhe disse a palavra de Deus, vá embora. Este é o assim diz o Senhor. Mas veja você, os dons, os presentes e para ser um homem mais popular, ele rejeitou a vontade perfeita de Deus e teve que sofrer as consequências, os resultados das suas rebeldias e desobediência. Quantos Balaões existem no mundo hoje que por causa de um salário melhor, uma posição melhor, estão negando a mensagem do profeta de Deus, estão negando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, estão negando o lava-pés após a ceia, João capítulo 13, estão rejeitando a verdadeira ceia que deve ser celebrada com pão asmo e o vinho puro, conforme as Escrituras. Estão rejeitando Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10, 7, e outros estão interpretando por conta próprias, cheias de ideias próprias, acrescentando aqui, tirando ali da palavra de Deus, e terão que sofrer as consequências de suas desobediências. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a noiva de Cristo está identificada em cada palavra da verdade. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se o Senhor nos dá outra oportunidade. Glória a Deus. Deus seja louvado.